Olá, eu sou o professor Arnaldo e nesta apresentação vamos estudar um pouquinho sobre conjuntos. Muitas pessoas já ouviram falar de colecionadores de selos filatelistas, que se interessam por selos, então sua coleção é composta exclusivamente de selos, né? Se é selo, lhe interessa. Ou colecionadores de figurinhas. Nas Copas do Mundo isso é muito comum, as pessoas colecionarem figurinhas dos jogadores das diversas seleções. Nas Olimpíadas houve muitas pessoas que colecionaram moedas, né, das Olimpíadas. Há também aqueles que preferem colecionar canetas, ou chaveiros, relógios, carros e miniaturas. O importante é que o objeto do seu interesse faça parte ali da sua coleção. Quando ele coleciona relógio, para pertencer à sua coleção, tem que ser necessariamente um relógio. É isso que caracteriza a sua coleção. Para entendermos um pouquinho mais sobre conjuntos, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos falar do que é o conjunto, seus elementos e as representações. Vamos falar dos subconjuntos, que são conjuntos que estão contidos dentro de outros conjuntos. Vamos falar de conjuntos iguais, aqueles formados pelos mesmos elementos. Vamos falar de reunião de conjuntos, interseção de conjuntos e diferença de conjuntos e conjuntos complementares. Vamos lá então sobre a definição. O que são conjuntos? Coleção de objetos que têm ao menos uma característica em comum. Então eu defino essa característica e a partir daí eu vou saber se cada elemento pertence ou não àquele conjunto. Os objetos que constituem os conjuntos são chamados elementos. Então, por exemplo, eu falo, olha, conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, cada um desses números são os elementos que constituem esse conjunto. Por exemplo, conjunto das cores da bandeira do Brasil. Quais são os elementos? O verde, o amarelo, o azul e o branco. Se eu falasse conjunto das vogais do alfabeto, seriam elementos A, E, I, O e U. Conjunto dos algarismos indo-arábicos, seriam eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esses 10 elementos constituindo aí o conjunto dos indo-arábicos. Conjunto dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e aí vai infinitamente. Este último conjunto ele não tem um número definido de elementos, ele é formado por infinitos elementos. Daí a gente já depreende que existem conjuntos que são finitos, que têm os elementos restritos, um número definido de elementos, e outros conjuntos que são infinitos, que possuem infinitos elementos. Como nós representamos os conjuntos? Bom, primeiro nós o identificamos por uma letra. Vamos falar aqui do diagrama de Venn. Nós atribuímos ao conjunto uma letra do alfabeto latino, maiúscula, sempre uma letra maiúscula. Então vamos dizer que através do diagrama de Venn eu atribuo uma letra, vamos chamar aqui de letra A, e aí eu desenho um diagrama e dentro deste diagrama eu vou colocar todos os elementos que constituem esse conjunto. A, E, I, O, U são os elementos que pertencem a esse conjunto. Eu vou representar agora o mesmo conjunto, conjunto A, através da enumeração, ou uma representação tabular. Quando eu falar em representação tabular, significa eu colocar o conjunto dentro de chaves, enumerando-as. Então vamos lá, o mesmo conjunto A, das vogais. Eu coloco A igual, abro chaves, A, E, I, O e U. Ou eu posso falar das propriedades. E essa é uma forma muito comum usada na matemática, principalmente para definir conjuntos de números, conjuntos infinitos e que fiquem difícil representá-los enumerando-os. Então eu digo as propriedades. Vou colocar aqui o mesmo conjunto A e escrever quais são as propriedades desse conjunto. Eu vou dizer x, tal que x é vogal do alfabeto.
O que significa esse X tal que X? É vogal do alfabeto, eu entendi, é a característica. Se é vogal do alfabeto, pertence ao conjunto. Se não é vogal, não pertence ao conjunto. Mas o que é esse X tal que X? Todo o conjunto representado através das propriedades, eu vou escrever sempre iniciando assim, X tal que X. Esse primeiro X é um elemento indeterminado. Eu digo, olha, X, um elemento qualquer, um elemento tal que. Aí eu vou fazer a restrição, mas não qualquer X. Um X tal que, de maneira que esse X é vogal do alfabeto. Então, X tal que X é vogal do alfabeto. Esse X tal que X serve para qualquer tipo de conjuntos numéricos, conjunto das estrelas, conjunto das pessoas, não interessa, sempre vai começar. Quando eu falo da representação por propriedades, eu sempre vou começar escrevendo X tal que X e aí escrevo as características do conjunto que eu quero representar. Vamos lá, a relação de pertinência. O símbolo pertence, esse símbolo parecido parecido um garfo deitado, né? O símbolo pertence é usado entre um elemento e um conjunto para indicar que esse elemento pertence a esse conjunto. E veja, ele não é usado entre dois conjuntos, um conjunto e outro conjunto, eu vou usar outro símbolo. O símbolo pertence, esse Ezinho, ele só vai ser usado para uma relação entre elementos e conjunto. Se um elemento pertence ao conjunto, se ele está dentro do conjunto, eu digo que ele pertence. Se ele estiver fora, ele não pertence. Então, vamos lá aqui ao símbolo do não pertence, que é o mesmo símbolo, só que com um tracinho cortando a letra. Então, ele é usado entre um elemento e um conjunto para indicar que esse elemento não pertence ao conjunto. Vamos lá então ao conjunto A. Vou dizer que o conjunto A sejam as cores da bandeira do Brasil. Coloquei ali a representação do diagrama de Venn. Aí eu escrevo: verde pertence a A, amarelo pertence a A. Aí quando eu coloco vermelho, este elemento vermelho, ele não faz parte da bandeira. Então eu vou colocar o símbolo de não pertence. Vamos outro conjunto. Conjunto B, olha aqui, letra maiúscula latina, né? É igual. Aqui eu já estou falando da tabulação. Eu já estou falando em enumerar os elementos dentro da chave. A, E, I, O, U são as vogais. Então vamos lá. A pertence a B. Olha o símbolozinho. Letra E pertence a B. Quando eu coloco H, H não pertence a B. Olha o símbolo aqui de não pertence. Conjunto unitário, o que é? Ora, o próprio nome diz. É o conjunto que só tem um elemento. Então, olha lá. Conjunto A, conjunto dos meses do ano com menos de 30 dias. Só existe um. Conjunto A é fevereiro. Conjunto dos países sul-americanos cuja língua oficial é o português. Só tem um. É o Brasil. Conjunto dos planetas do sistema solar em que há vida. Só tem um, é a Terra. São chamados conjuntos unitários. Então tem conjuntos finitos, que tem um número determinado de elementos, conjuntos infinitos, que tem infinitos elementos, e tem os conjuntos que só tem um elemento, são chamados conjuntos unitários. E ele pode ser vazio também, um conjunto que não tem ninguém. Por exemplo, conjunto dos meses do ano com mais de 31 dias. Quero formar um conjunto dos meses do ano com mais de 31 dias. Não tem ninguém. Então eu represento o conjunto vazio dessa forma. Olha, uma chave e fecho com outra chave. Não escrevo ninguém lá dentro. São duas chaves sem que eu escreva nada lá dentro. Ou a outra forma é colocar A igual e coloco esse diagramazinho de Venn com tracinho. Uma bolinha com tracinho significa conjunto vazio. Ou eu coloco a chave sem escrever nada dentro, ou eu coloco esse símbolo, uma bolinha com tracinho, que também quer dizer conjunto vazio. Conjunto dos países sul-americanos cuja língua oficial é o chinês. Bom, ainda não existe, atualmente nós estamos no ano 2025, não existe ainda país no sul-americano que fale o chinês. Então vou colocar aqui conjunto B, conjunto vazio, eu escrevo as chaves aqui, vazio, ou o símbolo de conjunto vazio, ou um ou o outro. Qualquer um dos dois podem ser usados para representar o conjunto vazio.
E eu falei que tem conjuntos que estão dentro de outros conjuntos. E aí, para esse tipo de situação, existe um símbolo próprio para representar. Eu não vou dizer, olha, um conjunto pertence a outro, não. O símbolo de pertence é só entre elementos e conjuntos. Para esse caso em que um conjunto está dentro do outro, são subconjuntos, eu vou usar um outro símbolo, nós vamos ver quais são. Então vamos falar aqui de uma coleção de selos. Nós temos meia dúzia de selos, 3 selos aqui, né, estrangeiros, e 3 selos aqui brasileiros da FEB, 2 da Força Expedicionária Brasileira da Segunda Guerra, e um selo aqui também do Correio Brasileiro, um selo antigo aqui com mapinha mundi aqui. Os 3 de baixo são produzidos no Brasil, os 3 de cima são estrangeiros. E aí eu falo, o conjunto A é o conjunto dos selos que pertencem à minha coleção. Minha coleção tem 6 selos. O conjunto A tem 6 elementos. E aí eu defino, olha, o conjunto B é o conjunto de selos brasileiros, feitos no Brasil. E veja que todos os selos brasileiros estão dentro do conjunto maior, do conjunto A. Eles são selos brasileiros, mas antes de tudo são selos. Então eu digo que B está contido em A. Eu não falo B pertence a A, eu falo B está contido. Veja que parece o mesmo símbolo, né? Uma ferradura ali deitada, só que não tem aquele tracinho central. Então esse símbolo ele quer dizer B está contido em A. É diferente de B pertence a A, né? B está contido em A. Porque quando eu falo em conjunto, o símbolo se usar é está contido. Esse B está contido em A. D é o conjunto formado por mapas. Então eu vou definir, olha, eu quero um conjunto D que seja só de selos formado por mapa. Veja que só tem um, é um conjunto unitário. E ele está contido dentro de B. Então eu posso falar, ó, D está contido em B. E B está contido em A. Então eu posso fazer a ligação direta aqui, ó, entre D e A e dizer que D está contido em A. Se eu sei que D está contido em B e B está contido em A, eu posso dizer que D está contido em A. Eu posso trocar a ordem dos conjuntos? Posso. Então, em vez de eu falar B está contido em A, eu coloco o A na frente e digo A contém B. A, que é o conjunto maior, contém B. Então eu posso dizer que B está contido em A ou que A contém B. Observe que quando eu troco de posição os conjuntos, esse sinalzinho ele também vira para um lado e para o outro. Ele sempre acompanha o conjunto maior. Onde tiver o conjunto maior, ele funciona como um imã. Se o A é o conjunto maior, ele está voltado para o A. Se é o B, ele se volta para o B. É como se fosse um imã acompanhando ali. Como é que a gente lê isso aqui? A contém B. E A contém D. Né? Um outro exemplo só. Conjuntos iguais. São aqueles formados pelos mesmos elementos. Então vamos lá. Eu vou destacar o conjunto A, que era o meu conjunto dos selos, e vou dizer o conjunto E é o conjunto formado pelos selos estrangeiros. Então lá, esses 3 selos aqui são de fora do Brasil, eles pertencem ao conjunto E. E eu vou dizer aqui que o conjunto F é formado pelos selos que tem aqui a borda preta. Eles têm um fundo preto. Mas são os mesmos selos. O conjunto E tem esses 3 selos. O conjunto F tem também os mesmos 3 selos. Então é igual a F. Se eles têm os mesmos elementos, eles são iguais. Ainda que as características que o definiram sejam outras, ainda que as propriedades definidas sejam outras, se eles têm os mesmos elementos, se os mesmos elementos que pertencem a um são aqueles que pertencem a outro, eles são chamados de conjuntos iguais. E nessa situação eu posso dizer que E está contido em F,
ou que F está contido em F, né? Porque eles são iguais. E contém F, ou F contém E, tanto os dois são verdadeiros. Operações com conjuntos. Reunião de conjuntos. Sejam lá os conjuntos dos meus selos. E eu vou definir aqui, ó, o conjunto G como sendo os conjuntos formados por bandeiras. Tá lá, todos os selos que têm uma bandeira eu defini como conjunto G. E o conjunto dos selos brasileiros, esses 3 selos que são brasileiros, eu vou falar que é conjunto H. Então, conjunto G são os selos que têm bandeira, conjunto H são os selos brasileiros. Se você é selo brasileiro, você pertence ao conjunto H. E aí, quando eu falo G união H, a gente vai ler G união H. Quem são os elementos que pertencem ao conjunto G união H? É todo mundo. Eu vou pegar todo mundo que é de G e também todo mundo que é de H. Se você pertence a G ou se você pertence a H, você faz parte do conjunto G união H. H é união, é todo mundo. Não interessa se pertence um ou se pertence outro. Inclusive poderiam ser 2 conjuntos que não se comunicam, que não têm elementos comuns, falar de conjunto de selo, conjunto de moedas, conjunto de números, conjunto de letras. Não interessa. Se eu falar em união, eu vou pegar todo mundo e jogar dentro do mesmo balaio. Interseção. Mesmo os 2 conjuntos. Conjunto G, o conjunto que tem os selos com bandeira, e conjunto H, os selos brasileiros. Quando eu falar de G interseção H, o sinal de interseção é a ferradura aqui voltada para baixo, então se união ele se parece com U, é um para cima, a interseção ele é para baixo. E neste caso, a gente vai ler aqui G interseção H, a gente vai querer somente os elementos que pertencem aos 2 ao mesmo tempo. Você tem que pertencer a G e também a H ao mesmo tempo. Então, no caso, somente esses 2 selos. Esses 2 selos de interseção H, eles são ao mesmo tempo selos com bandeiras e são ao mesmo tempo selos brasileiros. Ou seja, são selos brasileiros que contêm bandeira. Ele atende às 2 propriedades que se pede. Aí é chamado interseção. Ele está no meio dos 2. Eles participam dos 2 conjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Vamos falar aqui do conjunto I, conjunto dos selos que tem bandeira. E vou chamar de conjunto J, conjunto dos selos que tem mapa. Quando eu falar em I interseção J, eu estou falando dos elementos que pertencem tanto ao conjunto I quanto ao conjunto J, ou seja, eu quero os selos que tenham bandeira e que tenham mapa. Neste caso, não existe nenhum selo que atendam aos 2 ao mesmo tempo. Então eu digo que o conjunto I interseção J é conjunto vazio. Se isso ocorre, eu vou chamá-los de conjuntos disjuntos. São aqueles cuja interseção é conjunto vazio. Vamos a alguns exemplos? Qual é a reunião do conjunto dos algarismos dos números 15.734 com o conjunto dos algarismos dos números 239.714? Bom, primeiro eu vou escrever aqui de forma tabular quem são os conjuntos dos 2 algarismos. Conjunto A, os algarismos de 15.734, está aqui 1, 3, 4, 5 e 7. E o conjunto B, conjunto dos algarismos do número 239.714, que é 1, 2, 3, 4, 7, 9. Ele pede a reunião dos conjuntos. Então eu defini o primeiro como A, o segundo como B. Eu vou escrever então aqui A união B. Vou pegar todo mundo do conjunto A e também todo mundo do conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Não ficou ninguém do conjunto A de fora, não ficou ninguém do conjunto B de fora. Está todo mundo aqui nesse conjunto. Todos os elementos de A e também os elementos de B pertencem ao conjunto A união B.
Bem fácil, né? Segundo exemplo, determinar a interseção do conjunto dos números inteiros de 7 a 12 com o conjunto B dos números inteiros pares. Então vamos lá, vou escrever o conjunto A, os números inteiros de 7 a 12, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, são esses. E o conjunto B, conjunto dos números inteiros pares. Veja que o segundo caso é um conjunto infinito, então eu começo aqui com reticências no começo, para dizer que ele começa muito antes lá do menos 2, infinitamente, aí vem menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e termino também com reticências, para indicar que ele vai muito além do 12, ele continua aí infinitamente. E eu represento apenas uma parte do conjunto, aquela parte que me interessa ali para fazer a operação. Eu peço a interseção do conjunto A e B. Eu estou querendo aqueles elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quem é que está nos dois conjuntos? Olha, vai do 7 ao 12. Então, olha, vai ser o 8, o 10 e o 12. Só 8, 10 e 12. A interseção B, 8, 10 e 12. Só estes três números pertencem simultaneamente, ao mesmo tempo, pertencem a A e também pertencem a B. Ele atende às propriedades dos dois conjuntos. Ele pediu a interseção, né? Tranquilo, né? Diferença de conjuntos. Quando a gente fala em diferença em matemática, é continha de menos, né? Então vamos lá, diferença de conjuntos. Coloquei os dois conjuntos com os quais nós já estávamos trabalhando. Conjunto dos selos com bandeira e conjunto H, conjunto dos selos brasileiros. G, conjunto com bandeiras. H, conjuntos brasileiros. E aí eu vou pedir G menos H. Na verdade, eu quero todos os elementos de G menos aqueles que pertençam a H. Então eu vou tirar todo mundo de H. Não quero ninguém de H. Eu estou falando aqui, olha, todo mundo de G é para vir, mas se tiver alguém de H, cai fora. Então eu vou tirar todos esses elementos aqui, ó, que pertencem a H. Vou ficar só com esses três aqui, ó. Então esses três selos são o G menos H. Somente esses três selos. Conjunto complementar. Um outro exemplo. Conjunto G, conjunto dos selos com bandeira, e o conjunto K eu vou chamar conjunto dos selos nacionais, feitos no Brasil, com bandeiras. Não que as bandeiras sejam do Brasil, mas que os selos sejam brasileiros. Então aqui é o símbolo da FEB, né, da Segunda Guerra. Então são os dois selos produzidos no Brasil. Então vamos lá. Conjunto dos selos com bandeira e o conjunto K, conjunto das bandeiras do Brasil. Quando eu falo em conjunto complementar, é a mesma operação, G menos K. É aquilo que a gente já fez. Eu vou pegar o G e tirar o K. Só que, neste caso, quando um conjunto está contido no outro conjunto, eu uso aqui o símbolo de conjunto complementar. A gente lê complemento de K. Um outro símbolo, uma forma mais tradicional, é essa aqui, ó. Conjunto complementar de G em K. É a mesma coisa, G menos K. Está aqui o símbolo K complementar, ou G complementar de K. É a mesma coisa, só que é uma operação de diferença para um caso específico em que um conjunto esteja contido no outro. Quando eu falo, o complementar de um conjunto, aí eu já sei, opa, é aquilo que está do lado de fora ali do conjunto, né? Eu poderia utilizar também como sendo K com um tracinho, né? Aqui, ó, ou traço horizontal ou ele pequenininho aqui também seria. É o que falta para o K virar G. Ele está dentro. O que ele falta para crescer? Por que ele não é G? O que está faltando? É o complemento. Ele é pequenininho. O que ele falta para virar o grande? Se ele está dentro do outro, por que ele não é o outro? Esses elementos que estão faltando, que a gente chama de complementar, que eles vão complementar o pequenininho para que ele um dia se torne grande, né? Se fosse o caso.
Vamos lá, agora alguns exercícios para ver se a gente entendeu o conteúdo aqui. Olha, seja A conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e B formado pelos números 3, 4, 5, 6 e 7. Determinar o conjunto X, que é A união B menos A interseção B. Quando eu tenho esses parênteses, com uma operação no meio, eu primeiro faço dentro dos parênteses, como a gente aprendeu lá em aritmética, né? Então vamos lá. A união B, vamos começar aqui com a união B. Eu vou pegar todo mundo de A, vou pegar todo mundo de B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não ficou ninguém de fora, peguei A união B. Agora eu vou pegar a interseção B. Vou pegar aqui quem pertence ao mesmo tempo ao 3, o 4 e o 5. Eles pertencem tanto a A quanto a B, a interseção B. Agora eu vou fazer um menos o outro. Ó. O 3 que pertence à interseção B eu tiro, o 4 eu tiro também e o 5 eu tiro também, porque ele está falando um menos o outro. Então não quero ninguém de A interseção B. No meu conjunto não pode ter ninguém de A interseção B. Eu quero A união B, só que eu não quero ninguém de A interseção B. Então eu tirei o 3, o 4 e o 5. Quem ficou? O X, que é o conjunto que eu estou pedindo. Sobraram 1, 2, 6 e 7. Está aqui, ó. 1, 2, 6 e 7. Foi fácil. Vamos fazer uma recapitulação para ver se a gente compreende tudo que foi apresentado aí. Falamos o que é conjunto, uma reunião de elementos com uma característica em comum. Os elementos, que são aqueles objetos que constituem um conjunto, que pertencem ao conjunto, aqueles objetos que têm característica comum, que pertencem àquele objeto, àquele conjunto. As representações pelo diagrama de Venn, a representação tabular ou por suas propriedades. Subconjuntos, que são conjuntos que estão contidos dentro de outros conjuntos. Conjuntos iguais, que são dois conjuntos que têm os mesmos elementos. Reunião de conjuntos, que eu vou pegar A união B, vou pegar todo mundo de A e de B e vou juntar todo mundo num balaio só. Interseção de conjuntos, que é aquela ferradura para baixo, que eu vou pegar apenas os conjuntos, os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E vimos de diferença de conjuntos e conjuntos complementares, que é pegar todo mundo do conjunto e tirar o conjunto que eu quero subtrair. Se tem alguém do conjunto que eu quero subtrair ali dentro, eu arranco fora. Conjunto complementar é a mesma operação de diferença, só que no caso específico de um conjunto está dentro do outro. É o que falta para o conjunto pequenininho ficar grande. Desejo bons estudos e antes de terminar quero deixar essa frase aqui de Albert Einstein. Ele diz: a matemática pura é, à sua maneira, a poesia das ideias lógicas. Albert Einstein. Quaisquer dúvidas que aparecerem aí durante a apresentação do vídeo, você pode escrever o comentário aí fazendo sua pergunta, eu vou dar uma olhada e aí eu faço um vídeo complementar explicando e vou deixar também uma lista de exercícios para a gente praticá-los. Eu vou publicar também a resolução de cada exercício. Assista quantas vezes quiser, pause, anote, refaça os exercícios. O importante é você aprender isso aí, tá bom? Bons estudos, fique com Deus.